constância, a paciência e a paz da alma pertencem a Deus e por isso não se deve perturbar o seu repouso. 12 de setembro de 1906. Eu estava refletindo sobre o meu estado, no qual agora tudo parece paz e amor. Nada me perturba, tudo parece ser bom. Nada parece ser pecado. Dizia comigo mesma, o que será de mim, se no momento da minha morte a cena se inverter e eu enxergar o oposto disso? E se todas as coisas me perturbarem e tudo o que eu fiz tiver sido, na verdade, uma sucessão de males? Enquanto pensava nisso, Jesus me disse, minha filha, parece que queres à força te perturbar e tirar-me o meu contínuo repouso em ti. Acaso crês que a paciência, a constância e a paz deste teu estado sejam coisas tuas? Ou pensas que são frutos e graças daquele que habita em ti? Somente eu possuo esses dons, e é pela constância, pela paz e pela paciência que podes reconhecer quem é aquele que opera em ti, porque quando é natureza ou demônio que atuam, a alma se sente dominada por contínuas inconstâncias. Ora se sente em humor, ora de outro, ora toda paciente, ora toda impaciente, irritada, enfim. A pobre alma é sacudida como um caniço por um vento impetuoso. Ah, minha filha, onde não há Deus, não pode haver firmeza, nem verdadeiro bem. Por isso, não queiras mais perturbar o meu e o teu repouso, e ao invés disso, se ainda mais reconhecida. Jesus sente-se muito ofendido por aqueles que falam mal de quem o ama. A participação de Luísa na redenção como vítima. 14 de setembro de 1906. Nesta manhã, enquanto me encontrava fora de mim mesma, vi o menino Jesus dentro de um espelho grandíssimo e claríssimo, de modo que de qualquer parte que me colocasse, podia vê-lo perfeitamente. Eu lhe fazia sinal com a mão para que viesse até mim, e Jesus fazia-me sinal para que eu fosse até ele. Nesse meio tempo, via pessoas devotas e sacerdotes como que se colocassem no meio, entre mim e ele, e falavam mal de mim. Eu não lhes dava atenção. Meu foco era o meu doce Jesus. Mas ele saiu todo apressado do espelho e queria bater naqueles que falavam mal, dizendo-lhes, ninguém a toque, porque tocando em quem me ama, sinto-me mais ofendido do que se tocasseis diretamente em mim. E vos farei ver como sei defender quem totalmente a mim se doa e sua inocência. Com um braço estreitava-me e com o outro ameaçava-os. E eu, que nada me importava que falassem mal de mim, mas apenas me desagradava que ele quisesse bater neles. Disse-lhe, doce vida minha, não quero que por minha causa ninguém sofra. E por isso conhecerei que me amas. E se te acalmares por eles, e não bateres neles, caso contrário, ficarei descontente. Assim, parece que ele se acalmou e tirou-me do meio daquela gente, conduzindo-me para dentro de mim mesma. E continuando a vê-lo, não mais como um menino, mas crucificado, disse-lhe, meu adorável bem, se quando sofrias a crucifixão, todas as almas tinham lugar na tua humanidade, o meu lugar em que ponto se encontrava? E ele respondeu, minha filha, o lugar das almas amantes estava no meu coração. Quanto a ti, além de te ter no coração, devendo coadjuvar
na redenção, com o estado de vítima, tinha-te em todos os meus membros, como auxílio e alívio deles. A verdade nua e simples e desinteressada atrai as almas, apaixona-as e lhes dá heroísmo. 16 de setembro de 1906. Tendo-me dito o confessor que Monsenhor não queria que viessem pessoas visitar-me para não me distrair, eu lhes disse mais de uma vez: dais essa obediência, mas nunca se chega a cabo. Vai-se por um tempo e depois tudo retorna ao que era antes, ao passo que, se vós me desseis a obediência de não falar mais, o meu silêncio os faria todos se afastarem. Ora, tendo comungado, disse ao Senhor: se é do teu agrado, eu gostaria de saber como estão as coisas diante de ti. Tu sabes o estado de violência em que me encontro quando estou com as criaturas, porque somente contigo me sinto bem. Eu não consigo entender o porquê querem vir. Eu me mostro rude, não uso nenhum meio para atraí-las, mas antes meios desagradáveis. Não sei o porquê. Querem vir. Ah, queira o céu que eu pudesse ficar sozinha. Nesse meio tempo, ele me disse: minha filha, a verdadeira, nua e simples verdade é o imã mais forte para atrair os corações e dispô-los a enfrentar qualquer sacrifício por amor da verdade e das pessoas que revelam essa verdade. Quem dispôs os mártires a derramar o seu sangue? A verdade. Quem deu força a tantos outros santos para sustentarem a vida pura e ilibada no meio de tantas batalhas? A verdade. A verdade nua, simples e desinteressada. Eis o porquê as criaturas querem vir até ti, minha filha. Nestes tempos tão tristes, quão difícil é encontrar quem manifeste essa verdade nua, mesmo no próprio clero, nos religiosos, nas pessoas devotas. No seu falar e no seu agir, escondem sempre algo de humano e de interesse ou outra coisa. E a verdade é apresentada de forma encoberta ou velada. Assim, a pessoa que a recebe não é tocada pela verdade nua, mas pelo interesse ou o outro fim humano com o qual foi envolvida a verdade, e não recebe a graça nem os influxos que contém a verdade. Eis porque tantos sacramentos e confissões são desperdiçados, profanados e sem fruto, ainda que eu não deixe de dar-lhes luz. Não me escutam, porque pensam dentro de si que se fizessem isso, perderiam seu prestígio, sua benevolência, que a natureza já não encontraria satisfação, e que isso seria prejudicial aos seus interesses. Mas, ó, quantos se enganam, uma vez que aquele que tudo abandona por amor à verdade superabundará em tudo, muito mais largamente do que os outros. Por isso, quanto puderes, não deixes de manifestar essa nua e simples verdade, entendendo-se que tu, permanecendo sempre na obediência de quem se dirige, quando te surgir a ocasião, manifesta a verdade. Tudo aquilo que se refere à caridade, eu o disse veladamente, e tendo recebido a obediência de escrever tudo minuciosamente, sentia como a impressão de não ter obedecido. E tendo perguntado a Nosso Senhor, ele me disse que estava bendito assim, porque quem se encontra naqueles defeitos já entende. A paz é luz, 18 de setembro de 1906. Após ter penado muito, sentia-me toda oprimida e quase um pouco perturbada, pensando no porquê não vinha o meu
Adorável Jesus. Então, rapidamente veio e disse-me: minha filha, a paz é luz para a alma, luz para o próximo e luz para Deus. De modo que uma alma em paz é sempre luz, e sendo luz, está sempre unida à luz eterna, de onde continuamente extrai nova luz, para poder transmiti-la também aos outros. Portanto, se queres sempre nova luz, fica em paz. Fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo torna divinas as coisas humanas. Jesus também quer fazer tudo conosco e em nós, tendo feito tudo por nós. 23 de setembro de 1906. Estando em meu estado habitual, por um breve momento veio o bendito Jesus e, envolvendo-me em um abraço, disse: minha filha dileta, operar por Cristo e em Cristo faz desaparecer completamente a obra humana. Justo porque, se opera em Cristo, sendo ele fogo, consome a obra humana, e tendo-a consumido, seu fogo a faz ressurgir transformada em obra divina. Por isso, opera junto comigo, como se estivéssemos realizando a mesma obra. Se sofres, faze como se estivesses sofrendo comigo. Se oras, se trabalhas, faze tudo em mim e comigo. E assim perderás completamente as obras humanas e as reencontrarás divinas. Oh, quantas imensas riquezas poderiam adquirir as criaturas e, no entanto, não se aproveitam delas. Dito isso, desapareceu e fiquei com grande desejo de vê-lo novamente. Encontrei-me, então, fora de mim mesma e o procurava por toda a parte, não o encontrando. Disse: Senhor, como és cruel com uma alma que é toda para ti e que não faz outra coisa senão sofrer contínuas mortes por teu amor. Vê minha vontade, te procura, e não te encontrando, morre continuamente, porque não encontra a ti, que és a vida do meu querer. Meus desejos morrem continuamente, porque, ao desejar-te e não encontrar-te, não encontram sua vida. Assim, minha respiração, os batimentos do meu coração, minha memória, minha inteligência, tudo está sofrendo uma morte cruel. E tu não tens compaixão de mim? Nesse momento, retornei a mim e o encontrei dentro de mim. E como se quisesse devolver-me o que eu sentia, foi dizendo: vê, estou todo em ti e tudo por ti. Parecia que usava coroa de espinhos, pressionava sobre a cabeça, e o sangue escorria, dizendo: este sangue eu derramo por amor a ti. Mostrava-me as chagas e acrescentava: estas todas por ti. Oh, quanto me sentia confusa ao comparar o amor dele com o meu. Via que o meu não passava de uma sombra. Que grande honra e fonte de méritos o Senhor nos concede ao permitir que soframos, para que possamos curá-lo e consolá-lo em suas dores. 2 de outubro de 1906. Tendo recebido a comunhão, vi-me fora de mim mesma e vi uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. O bendito Jesus então me disse a ela que, no momento em que se sentir como alvo de perseguições, de espinhos, de sofrimentos, pense que eu estou presente e que aquilo que ela sofre pode servir para fechar e curar minhas chagas. Assim, seus sofrimentos me servirão para medicar ora o meu lado, ora a minha cabeça, ora minhas mãos e meus pés, que estão excessivamente doloridos e feridos pelas graves ofensas
que as criaturas me fazem. E este é um grande privilégio que lhe concedo. Sou eu mesmo quem lhe dá o remédio para curar minhas chagas, e ao mesmo tempo o mérito da caridade por ter me curado. Enquanto ele dizia isso, vi muitas almas do purgatório, que ao ouvirem essas palavras exclamaram todas admiradas: felizes de vós que recebeis ensinamentos tão sublimes, adquirindo o mérito de curar um Deus. Isso ultrapassa em mérito todos os outros méritos, e vossa glória será distinta da nossa, tanto quanto o céu da terra. Ó, se tivéssemos recebido esses ensinamentos de que nossos sofrimentos podiam servir para curar um Deus, quanta riqueza de méritos teríamos adquirido, mas agora estamos privadas disso. A simplicidade enche a alma de graça e a difunde nos outros. 3 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, a simplicidade enche a alma de graça, até difundir-se externamente, de modo que, se quiser restringir a graça nela, não se poderá, pois, assim como o Espírito de Deus, sendo simplíssimo, difunde-se por toda a parte, sem esforço, nem fadiga, antes, naturalmente, assim também a alma que possui a virtude da simplicidade difunde a graça nos outros, sem sequer perceber. Livro do Céu, volume 7, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.